Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 28 de setembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Banco norte-americano quer investir em Goiás. STF condena ex-deputado Roberto Jefferson por corrupção. TST determina fim da greve nos Correios. Começa a campanha eleitoral da OAB. A abertura da Copa do Mundo será no Itaquerão, final no Maracanã. Goiás defende permanência no G4. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 80% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. STF condena aliados do PT por corrupção passiva. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento. STF condena Roberto Jefferson. O Estado de São Paulo, STF condena delator do mensalão e vê compra de voto. Correio Brasiliense, o golpista brasileiro que enganou o mundo. Valor econômico, em nova cruzada, governo decide cortar tarifas do Banco do Brasil. Estado de Minas, motoristas novatos são os mais caçados. Jornal do Comércio, TV paga tem 30 dias para reduzir queixas. 0 hora, Estado tem agosto mais violento em 10 anos. Brasil Econômico, governo quer reduzir o preço do gás natural para setor produtivo. Diário da Manhã, método agiliza a doação de órgãos. Destaque do jornal O Popular, Faroeste Eleitoral. Interior registra 6 atentados contra candidatos até agora. 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador em exercício, José Eliton, preside hoje a solenidade do Dia de Resgate Histórico do Césio 137. O evento será às 9 horas no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o governador Marconi Perillo manteve ontem conversações com diretores do Exim Bank em Washington, em visita de 10 dias que realiza nos Estados Unidos. Depois de Marconi apresentar as potencialidades do Estado e abordar as necessidades de investimentos para melhorar a infraestrutura de Goiás, a diretoria da instituição financeira manifestou interesse em investir aqui. O Exim Bank é a agência oficial de crédito dos Estados Unidos voltada para exportações com bastante interesse em países em desenvolvimento, com taxas que variam de 0,75% a 2% ao ano e prazos que podem chegar a 20 anos. O Exim Bank investe em projetos que possam gerar empregos nos Estados Unidos. Como Goiás teve aumentada sua capacidade de contratar empréstimos e operações de créditos para mais de 4 bilhões de reais, Marconi está em busca das melhores opções de empréstimos. Do presidente do Exim Bank, o governador ouviu que as portas da instituição estão abertas para Goiás. Cabe agora à parte técnica do governo ver a necessidade de eventuais empréstimos. Após o encontro no Exim Bank, a comitiva seguiu para a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, que demonstrou bastante interesse em fazer negócios com Goiás. Depois, a comitiva seguiu para a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, onde foi recebido pelo presidente Gabriel Mandel. Ele afirmou que considerou o encontro uma excelente oportunidade entre Estados Unidos e o estado de Goiás. O balanço que nós podemos fazer até agora dos encontros
encontros dos representantes do governo e empresários de Goiás com investidores americanos é que há um enorme interesse em se fazer negócios com o Estado. Os encontros serviram para que os americanos conhecessem melhor o Estado. Hoje, a comitiva goiana segue para Nova York, onde pela manhã, realiza um seminário sobre os investimentos e negócios que podem ser feitos no nosso Estado, organizado pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Acontece também amanhã uma reunião com o embaixador Heraldo Munhoz, que é diretor do Bureau para a América Latina e Caribe para as Nações Unidas. Na próxima segunda-feira, a comitiva goiana faz uma visita às Nações Unidas, onde se encontra com a subsecretária-geral da ONU, Michelle Bachelet. Suzete Amâncio para a Rádio Brasil Central. Já que em Goiás, o governador em exercício, José Eliton, ouviu ontem reivindicações de advogados. Logo após, ele se reuniu com o presidente do TRE. Em pauta, assuntos relacionados à infraestrutura de logísticas, locomoção de juízes e urnas e segurança do pleito eleitoral do próximo dia 7. Presidentes das subseções da OAB no estado e o defensor público-geral, João Paulo Zebrinski, se reuniram com o governador em exercício para solicitar principalmente a regularidade no pagamento dos advogados dativos, que trabalham na Defensoria Pública para atender a população mais carente. O governo já firmou convênio de 23 milhões de reais para até 2016. Dentro desta verba estão 6 milhões de reais, valor da dívida com a categoria. Além disso, foi solicitado apoio para aumentar o número de juízes e advogados das comarcas, como explica o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio. Para a advocacia, é um problema para a sociedade a falta de juiz no Estado. A partir do momento em que o vice-governador, na qualidade de governador, sinaliza que quer também participar da solução desse problema, nós temos esperança de que isso tenha um andamento mais rápido e algo que possa satisfazer a sociedade. José Eliton informou que o governo está empenhado em atender a categoria. Recentemente, o governo pactuou com a Ordem dos Advogados do Brasil a forma de pagamento dos honorários ativos que estavam em atraso há muitos anos em Goiás. Nós já pagamos, na semana passada, uma parcela de 501 mil, correspondente àquilo que foi pactuado. E vamos adquirir rigorosamente em dias com todas as demais parcelas. O grande desafio agora é, naqueles processos novos que estão em andamento, fazer a remuneração dos advogados ativos num prazo de 30 dias entre o protocolo da solicitação de reembolso até o pagamento final dos serviços prestados à sociedade. Logo depois, o governador em exercício esteve reunido com o secretário de Segurança Pública, comandantes do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar e a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, para tratar sobre algumas pendências para as eleições. O presidente do TRE Goiás, Gilberto Marques Filho, apresentou preocupação com as sessões que vão funcionar em escolas que ainda estão em reforma. O essencial é que eu estou com 92 sessões em colégio em reforma. Então me preocupou muito. E eu fiz um ofício demonstrando a preocupação do TRE, dizendo que isso iria causar um tumulto, principalmente no momento já prestes de realizar o processo eleitoral em termos de captação de votos. E de fato, ele se posicionou firmemente, juntamente com o secretário de Segurança, o secretário da Educação, e já trouxe a solução. Nem que seja com tendas, nós iremos acolher o voto no local, ou seja, no colégio. Não haverá mudança de sessão e sim um reforço policial nesses locais. Ficou definido ainda que pela primeira vez a Polícia Militar fará o transporte das urnas eletrônicas na região da Estrada de Ferro, no sudoeste do estado. José Eliton falou sobre estas decisões. Umas preocupações com relação à locomoção de urnas, à infraestrutura de deslocamento dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, e nós também estamos dando solução a essas questões, e naturalmente uma preocupação própria da Justiça Eleitoral com todo o aparato de segurança que envolve o processo eleitoral. A Polícia Militar está pronta para trabalhar com 120% do efetivo no processo eleitoral desse ano. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Apesar da reta final de campanha eleitoral, a Câmara Municipal de Goiânia consegue manter quórum e votar 12 projetos. 2 projetos propostos pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Irã Saraiva, foram aprovados em plenário nesta quinta-feira. Um deles proíbe restaurantes, lanchonetes e bares de fornecer o serviço de couvert ao consumidor sem que ele seja solicitado, salvo se oferecido gratuitamente. Segundo Irã Saraiva, a medida visa impedir que o goianiense pague por algo que não optou por consumir. Não estão proibidos de oferecer o couvert, porque eles não podem cobrar por uma coisa que não foi utilizada. E o couvert só pode ser cobrado quando pedido pelo cliente. Outro projeto
projeto de autoria do presidente foi o que estabelece requisitos para isenção de impostos a entidades de interesse público. Estamos regulamentando como permitir que uma entidade receba a licença para ser considerada de utilidade pública. Primeiro, demonstrar que tem personalidade jurídica. Muitas vezes a gente apresenta, a entidade ainda vai começar a existir. Demonstrar também que funciona efetivamente. Demonstrar que os cargos da sua diretoria não são remunerados. Essa é uma parte fundamental. E aí segue, são vários elementos. Mesmo com o encerramento da sessão às 10h30 da manhã, por falta de quórum, o presidente comemorou o resultado dos trabalhos, já que 12 projetos foram apreciados, um recorde em época de campanha eleitoral. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Assembleia Legislativa vota a proposta do governo de criação de um fundo especial de enfrentamento ao crack. Ao todo estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e aptos a serem votados 12 projetos de autoria do governo, outros 10 para serem distribuídos para a relatoria parlamentar. A apreciação dessas matérias deve acontecer na reunião da próxima terça-feira. Um desses projetos trata do combate ao crack através da criação de um fundo, iniciativa que partiu do próprio presidente da comissão, o deputado Daniel Bessac, do PSDB. Nós fizemos aqui, depois de discutir amplamente essa questão com as associações e instituições que trabalham a prevenção e o tratamento da dependência química, apresentamos um projeto criando um fundo de enfrentamento ao crack. Posteriormente, o governo do estado assimilou esta ideia e ampliou esse projeto nosso, transformando em um projeto direto do Poder Executivo, o que nós entendemos que é salutar, extremamente importante para a sociedade do nosso estado, onde nós criamos condições para que o governo efetivamente possa participar realmente desta luta, que não é apenas do governo estadual, é do governo federal, municipal, mas é sobretudo de cada cidadão. Agora, a criação desse fundo facilita a liberação de recursos para a incrementação de uma política. Cria condições para que possa ser fortalecido ações que já estão sendo realizadas aí por instituições não governamentais que trabalham esta área. Nesta sexta-feira, às 9 da manhã, a Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para a entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo e também homenagem aos 40 anos da Universidade Luterana do Brasil e seus 17 anos em Itumbiara. O evento é uma iniciativa do deputado Álvaro Guimarães. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Candidato do PMN, Elias Júnior, aposta em surpresa para chegar ao segundo turno na eleição para prefeito de Goiânia. Encaminhada no setor Crimeia Leste, o candidato à Prefeitura de Goiânia, Elias Júnior, do PMN, analisa a última pesquisa e aposta em surpresa para chegar ao segundo turno. Na modalidade estimulada da pesquisa OPP do Instituto Veritá, encomendada pela TV Record, hoje, o prefeitável aparece em quarto lugar, atrás de Paulo Garcia, Jobaide Arantes e Cimeison Silveira, que é o terceiro. Nós temos que falar de todas as pesquisas, né? Falar de pesquisa também que eu apareço em segundo lugar e pesquisa que mostra um grande crescimento no voto espontâneo. É esse voto espontâneo que nós estamos acreditando muito que vai realmente já dar uma amostra do que vai acontecer no dia da eleição. Elias Júnior fala também da campanha nesta reta final, antes da eleição de 7 de outubro. Estamos avaliando com um trabalho muito positivo, um trabalho de muita luta por parte da coordenação, por parte dos correligionários, de cada candidato também da nossa coligação. O que nós vamos fazer agora é intensificar esse trabalho. Geralmente os amigos da imprensa perguntam qual é a surpresa que nós temos para essa reta final, qual que é a surpresa que nós temos. Eu costumo dizer que nós não temos surpresa, é intensificar. Quem tem a surpresa é o eleitor, lá na hora do voto. Uma grande surpresa no dia 7 de outubro. Elias Júnior caiu da 4ª posição ao somar 6,4% das intenções. Na pesquisa anterior, ele tinha 8,5%. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta sexta-feira. A candidata Isaura Lemos, às 8 horas, faz caminhada na Rua 44, no centro. Às 10 horas, a prefeitável faz carreata em Campinas. Às 3 horas da tarde, Isaura faz caminhada na Vila Mutirão. Às 7 da noite, a candidata visita as feiras dos bairros Fim Social e Floresta, na região noroeste. E às 8 horas da noite, se reúne com o candidato a vereador aliado. O candidato do PPL, José Neto, reserva o dia para fazer panfletagem nas universidades Padrão e Unip na Avenida Anhanguera, entre a Avenida Araguaia e Tocantins. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, às 9 horas da manhã, visita professores do IFG. Cimeison Silveira, às 9h30, faz caminhada no Jardim América, na Avenida T9. Às 2 da tarde, o candidato se reúne com líderes religiosos. Às 4, o prefeitável caminha no setor Campinas. E a partir das 7 horas da noite, Cimeison se reúne com moradores no setor Coimbra, setor Novo
Novo Mundo e com líderes do partido. O candidato do PT, Paulo Garcia, visita neste momento a empresa no setor sul. Às 9 horas, Paulo lança plano de governo. Às 4 da tarde, o candidato participa de bandeiraço na Avenida Rio Verde. E às 6h30 da noite se reúne com apoiadores. Jovair Arantes, do PTB, da coligação Goiânia 24 Horas, cumpre a agenda em Brasília. O candidato Elias Júnior, do PMN, às 9h30, faz caminhada na Vila Regina. E às 10h30 no bairro Capuava. Às 4 da tarde faz caminhada no bairro da Vitória e às 8 da noite grava para o programa eleitoral. Rubens Donizete, do PSTU, às 2 horas da tarde faz panfletagem com trabalhadores. Às 4 horas o candidato se reúne com trabalhadores metalúrgicos no Jardim Guanabara. E a partir das 7 da noite faz panfletagem no Chorinho e na Praça Universitária. Agora são 7h46. O mundo em sua casa. Política nacional. E agora as eleições em São Paulo. O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRB, Celso Russomano, tem 30% das intenções de voto, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada ontem. O número representa uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. O candidato do PSDB, José Serra, passou de 21% para 22%, enquanto que Fernando Haddad, do PT, foi de 15% para 18%. A pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo ouviu 1.799 eleitores entre os dias 26 e 27 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que os funcionários dos Correios em greve retornem ao trabalho hoje. A decisão foi tomada ontem, quando o TST julgou o dissídio coletivo da categoria em sessão extraordinária. O tribunal determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve conceder 6,5% de reajuste aos funcionários, retroativo a 1º de agosto. Os Correios ofereciam reajuste de 5,2%, mas os funcionários pediam mais. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos pedia 43,7% de reajuste. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal condenou Roberto Jefferson por corrupção passiva no caso do Mensalão. Dos 6 ministros que já concluíram o voto, 5 também já votaram pela condenação do presidente do PTB por lavagem de dinheiro. Também já há maioria para a condenação de Valdemar Costa Neto, Pedro Correia e Jacinto Lamas por corrupção e lavagem de dinheiro. A sessão continua na segunda-feira. Faltam os votos de 4 ministros para encerrar o item sobre compra de votos na Câmara durante o governo do ex-presidente Lula. 7h48. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 100 quilos de maconha e R$4.000 foram apreendidos pela Polícia Militar. A droga e o dinheiro foram apreendidos nos setores Mar del Plata e Vila Pedroso, aqui em Goiânia. E a Polícia Civil desarticula uma fábrica de falsificação de cerveja no Jardim das Oliveiras. Nessa operação foi preso Miguel Soares de Souza, de 56 anos, que confessou que adquiria cerveja de preço inferior em marca menos popular e substituiu o rótulo e a tampa pela marca Skol. O delegado Itamar Lourenço, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes, conta o que foi encontrado na casa do Miguel Souza. Foi encontrado, além de uma quantidade considerável de vasilhames de cerveja, alguns engradados com garrafas cheias, já prontas para serem comercializadas, além de alguns apetrechos que eram utilizados para fazer a operação, como, por exemplo, um grande tambor onde ele utilizava para molhar as garrafas e retirar o rótulo que ia ser substituído, uma máquina, uma espécie de prensa que é utilizada para fazer fechar a vasilhame novamente, em que ele retira a tampa e o rótulo da cerveja, mais barata, aí acrescenta o rótulo e a tampinha da Skol. Posteriormente, essa garrafa é lacrada novamente e colocada no mercado para ser consumida. O delegado informa que a cerveja falsificada era vendida em distribuidoras na capital. Essa cerveja é toda comercializada em Goiânia e na região metropolitana, principalmente
em bares da periferia e distribuidoras, essas pequenas distribuidoras que existem hoje em cada esquina da cidade. O rapaz foi preso, autuado em flagrante no crime de estelionato e também no Código do Consumidor por colocar à venda produtos impróprios para o consumo. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Negativas de autorização para procedimentos médicos como exames, consultas e cirurgias deverão ser feitas por escrito pelas operadoras de planos de saúde sempre que solicitadas pelo usuário. É o que prevê a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, submetida à consulta pública a partir de ontem. Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com Limari Ferreira, gerente de atendimento do Procon Goiás. Bom dia. Bom dia. Em que ponto essa medida beneficia o cliente dos planos de saúde? Olha, beneficia muito, porque o cliente ele vai ter a oportunidade de saber o motivo, porque na verdade essa consulta pública é para que a operadora justifique o motivo de uma forma bastante clara para o consumidor, o motivo da negativa. Então, se o consumidor tem o motivo da negativa, e esse motivo ele tem que ser justificado com base no contrato, para o consumidor buscar os direitos judiciais ou através do PROCON é muito mais fácil. E em caso da operadora negar, qual que é o valor da multa? R$30 mil. R$30 mil por descumprimento no caso da resolução já, né? Quando for aprovada através da consulta pública, da resolução é R$30 mil. E com isso o cliente ele pode ter mais elementos para uma ação na justiça, por exemplo? Justamente, ele tem um documento que é uma prova de negativa, porque além deles negarem por escrito, né, eles vão ter de justificar com base no contrato. Por que eles estão negando? Esse tipo de negativa tem ocorrido com frequência? Como que tem sido o número de reclamações aí no PROCON em relação a isso? Olha, nós temos muita reclamação de negativa. Por quê? Essas negativas, elas são feitas e comunicadas para o consumidor através do telefone só. Então, o consumidor não tem acesso a um documento que justifica isso. E quando o consumidor vem ao PROCON ou vai até a ANS ou na Justiça, fica como, assim, a palavra dele contra a palavra da operadora. E nós temos um número grande de reclamações com relação à negativa, à cobertura, né, na verdade. E qual é a orientação que o PROCON dá ao consumidor? Nós orientamos, nesse sentido, porque ainda é uma consulta pública, né, que os consumidores, o cidadão, na verdade, entre em contato com a ANS através do site da ANS e manifesta o interesse, mostra o interesse que seja aprovada essa medida. Limari Ferreira, gerente de atendimento do Procon Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia. Limari Ferreira, do Procon, analisando então essa medida da ANS de que negativas de autorização para procedimentos médicos, como exames, consultas e cirurgias, deverão ser feitas por escrito pelas operadoras de plano de saúde, sempre que solicitadas pelo usuário. Essa é uma proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, submetida, então, à consulta pública desde ontem. Você que é cliente de operadoras de plano de saúde pode participar através do site da ANS. Agora são 7h54. Uma quadrilha assaltou uma fazenda no município de Catalão, no sudeste do estado. Os bandidos estavam armados e deixaram 16 pessoas, das quais 3 crianças, trancadas por quase 7 horas e levaram uma carga de 250 sacas de café, avaliada em mais de R$100 mil. A carga já estava em um caminhão pronta para ser vendida. Os suspeitos também levaram cerca de R$4 mil em dinheiro dos funcionários da fazenda. Polícia identifica a mãe que abandonou a filha morta em Aparecida de Goiânia. Cristiane de Brito, de 35 anos, é a mulher que abandonou na semana passada em uma calçada no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, a filha recém-nascida, que quando foi localizada já estava morta. Identificada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia, Cristiane confessou o abandono, mas afirmou que a criança já nasceu sem vida. Relata a titular da DPCA, delegada Miriam Vidal. A Polícia Civil, em um primeiro momento, determinou
encontrou uma localidade possível de estar a mãe da criança, ou seja, muito próximo do local. Em um segundo momento, nós passamos a investigar quem era o dono da mochila onde o bebê foi encontrado. Encontramos a criança, a mesma criança de 6 anos que encontrou a mochila era a dona da mochila. Intimamos a mãe dela para vir até a delegacia, intimar como fizemos com inúmeras vizinhas mulheres, e aqui nós notamos nela uma certa dificuldade de encaminhar. Passamos então a investigá-la, já soubemos de um outro aborto dela, e nós levamos ela à maternidade, onde foi feita uma ultrassonografia, passou por um ginecologista que constatou que ela havia tido um parto recentemente. Ela alega que o neném teria nascido morto, que teria mexido no bebê, mas ela se contradiz, porque ela fala que abandonou ele perto da casa justamente para que alguém o encontrasse e o ajudasse. Qual crime que ela vai responder? Nós estamos em dúvida entre o crime de homicídio qualificado por asfixia e o infanticídio. Então ela está passando agora por uma psicóloga para ver se detecta nela algum estado puerperal, ou seja, alguma depressão que tenha levado ela a matar o bebê logo após o parto. Para o crime de homicídio qualificado, a pena prevista é de 12 a 30 anos. Já o crime de infanticídio prevê uma reclusão de 2 a 6 anos. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Bombeiros definem planejamento estratégico em Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás reuniu todos os comandantes de unidades e oficiais superiores da corporação para o 2º Seminário de Desenvolvimento Estratégico e o lançamento oficial do Planejamento Estratégico dos Bombeiros. De acordo com o Major Clayson Alencar, o seminário serviu para avaliar metas e traçar estratégias. O objetivo é trabalhar as nossas ações, as nossas estratégias para focar em resultados melhores do que já temos obtidos aí ao longo da nossa história, desses mais de 50 anos do Corpo de Bombeiros Militar no estado de Goiás. Todos os comandantes estão reunidos aqui e alinhando o pensamento ao que foi determinado através do nosso planejamento estratégico. O comandante-geral está editando e assinando hoje a portaria que estabelece a criação desse planejamento estratégico, e os resultados que a comunidade pode esperar é a excelência no serviço que o Corpo de Bombeiros vai continuar prestando. Nós estamos aqui não focados especificamente em um ponto ou em um problema, mas focados em todas as ações, em tudo que a gente presta de serviço, no sentido de melhorar e elevar a qualidade do serviço que é prestado. O secretário João Furtado Neto participou da abertura do seminário e explicou que o plano é um desdobramento do planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública. O plano é um documento que exterioriza o planejamento, ele é um documento que permite à sociedade goiana, à imprensa, às instituições de controle ou a quem se interessar, acompanhar o trabalho das instituições públicas, acompanhar o trabalho da Secretaria de Segurança e verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado. Verificar se está havendo espaço para a improvisação, se está havendo desvio nos objetivos traçados para a instituição, o que fizemos para os próximos 10 anos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. Conselho Regional de Farmácia promove ação social em comemoração ao Dia do Idoso. As atividades vão acontecer neste sábado, das 8 ao meio-dia, no Parque Flamboyant, com o apoio de várias empresas. O Dia do Idoso é dia 1º de outubro, segunda-feira. Os farmacêuticos vão fazer vários tipos de trabalho de conscientização, aferição de pressão e medição de diabetes. A presidente do Conselho, doutora Ernestina Rocha, dá mais detalhes sobre os objetivos do evento. Essa comemoração será uma ação social do Conselho Regional de Farmácia, dessa diretoria, dessa gestão, porque nós entendemos que é muito importante essa participação do farmacêutico com a sociedade, esse fluxo aí, esse relacionamento, porque tudo que a gente quer é que a sociedade reconheça a atividade, a função, o valor do farmacêutico na saúde da população. E por que a nossa preocupação com a terceira idade? É porque são pessoas que geralmente usam mais medicamentos, têm medicamentos de uso contínuo, então ele precisa estar sempre ali em contato com o seu farmacêutico, tirando suas dúvidas, recebendo esclarecimento. Quais as atividades serão realizadas nesse dia, nessa ação? Nós vamos distribuir folhetos, vamos passar orientações às pessoas e também vamos verificar pressão, glicose. Então vai ser um dia de participação farmacêutico com a população. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8 horas em Goiânia. A campanha eleitoral para a presidência da OAB deste ano começou ontem. O atual presidente da Ordem e candidato à reeleição, Henrique Tiburcio, promoveu um coquetel para a apresentação do comitê eleitoral dele e lançamento oficial da campanha. A eleição será no dia 23 de novembro. INCRA em Goiás continua ocupado por sem terra. Uma centena de sem terra está ocupando desde segunda-feira a sede da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, localizada na Avenida João Leite, Santa Genoveva, em Goiânia.
De acordo com o superintendente regional do Instituto, Jorge Tadeu Jatobá Correia, o grupo é representante de uma entidade local chamada Central dos Trabalhadores Rurais, CTR Brasil. Segundo ele, os ocupantes têm impedido os servidores de entrarem nas dependências do INCRA. Ele afirma que as negociações só vão começar quando o grupo desocupar a superintendência regional. Nós temos até uma liminar para cumprir. Estamos ainda numa fase de negociações para que eles se retirem pacificamente e então nós imediatamente nos sentaremos para tratar da pauta de reivindicações, mas eles têm se recusado a sair. Jorge Tadeu Jatobá Correia, superintendente regional do INCRA em Goiás, considera a pauta dos ocupantes irreal. Eles pedem assentamento de aproximadamente 400 famílias, entrega de 1.200 cestas, cadastramento de mais 600 famílias. Então é algo meio desproporcional. Nós não temos a menor condição, inclusive, de atender. O superintendente do Instituto acrescenta ainda que, a partir de hoje, a situação vai ser levada para o Centro de Gerenciamento de Crise do INCRA, que vai discutir a desocupação por meio de medida judicial. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:02. A chapa Haroldo Reimer e Valcêmia Novaes recebeu 91,49% dos votos válidos para assumir a reitoria da Universidade Estadual de Goiás. De acordo com a Comissão Eleitoral Central, o processo de escolha transcorreu sem nenhum incidente. Ontem a comissão proclamou o resultado oficial da eleição, encaminhando ao Conselho Universitário para que se faça a homologação e comunique o Executivo. Para falar mais sobre a posse, vamos falar com Haroldo Reimer, reitor da Universidade Estadual de Goiás. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Quais são os projetos para o EG? O projeto principal é consolidar a dimensão acadêmica da Universidade Estadual de Goiás. Ensino, pesquisa, extensão, mas também ganhar mais qualidade e excelência na gestão universitária. E a previsão de novas unidades pelo Estado? A questão de novas unidades no Estado deverá ser discutido no Conselho Universitário. Existem alguns estudos, mas nesse momento não há como adiantar muito sobre a questão. E sobre a ampliação do número de vagas, há projetos nesse sentido? Nós estamos agora iniciando um estudo mais aprofundado sobre o conjunto dos cursos de graduação oferecidos pela universidade e deveremos implementar algumas alterações no decorrer de 2013. Agora, a eleição na universidade demonstra uma autonomia da instituição? O percentual de votos válidos obtidos na eleição, que é significativo, 91%, mostra que existe uma vontade interna de juntar forças para consolidar a universidade. Haroldo Reimer, reitor da Universidade Estadual de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Ok, bom dia. Falamos com o reitor da Universidade Estadual de Goiás, ele que venceu as eleições para assumir a reitoria da Universidade Estadual de Goiás, a reeleição, e a posse deve acontecer no mês de novembro. Agora são 8h04. O governo do estado promove hoje dia de resgate histórico do acidente com Césio 137. O evento será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, das 8 da manhã às 6 da tarde, e encerra um ciclo de eventos iniciado no dia 13 de setembro. O secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, ressalta sobre a importância desse resgate histórico para a população goiana. Pelo episódio inédito, devastador, que foi há 25 anos atrás, eu acho que o Estado não pode se omitir em retomar sempre esta data para poder alertar a população que talvez já esqueceu, ou mesmo aqueles que nem nascidos eram, para que isso não venha mais a ocorrer. Diversas atividades estão programadas para o dia de hoje, conforme explica Antônio Faleiros. Na parte da manhã, nós vamos apresentar acervo histórico, com fotografias, com vídeos, para poder mostrar sobre o acidente. Vamos fazer um culto ecumênico, vamos fazer a abertura oficial e uma mesa redonda na parte da manhã, sobre o papel de cada ente, de cada esfera do governo e de várias partícipes no combate ao episódio.
Na parte da tarde será apenas científico, será uma parte científica coordenada pela FAPEG, e eu acredito que será muito importante esse debate no período da tarde. A Secretaria Estadual de Saúde irá distribuir uma revista com 54 páginas com depoimentos das vítimas do Césio e reportagens sobre o acidente e suas consequências. O dia do resgate histórico do Césio 137 acontece até às 6 horas da tarde de hoje no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:06. Secretaria de Saúde promove campanha educativa para incentivar a doação de órgãos. O Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos foi comemorado com plantio de 100 mudas de árvores típicas do Cerrado, no Parque Cascavel, região sul de Goiânia. Participaram da ação alunos de escolas públicas que foram orientados sobre a importância da doação de órgãos. Aí a gente vai e doa órgão para elas, para a felicidade nossa e delas, para elas sobreviverem. É importante a gente doar, porque elas precisam de viver. A ação foi promovida pela Secretaria Estadual de Saúde por meio da Central de Transplantes. O gerente da Central, o médico Luciano Leão, explica que é preciso investir em educação. Os países que mais evoluíram em transplantes, os países que estão mais à frente no mundo em transplantes, eles investiram na educação dos jovens desde a infância, adolescência, procurando criar uma cultura de transplantes. É o que nós estamos fazendo no Brasil. Porque como é que nós vamos exigir ou pedir para alguém que doe um órgão do seu ente querido se a pessoa não entende nada, não sabe a importância, não vê o alcance social? Porque doar um órgão e tecido é um gesto de amor, é um gesto cristão, muito mais do que um gesto técnico de você tirar a parte de alguém e colocar em outra pessoa. Na ocasião foi anunciado o credenciamento da Santa Casa de Goiânia para cirurgias de transplante de coração. A Santa Casa vai começar os transplantes cardíacos que haviam sido suspensos. Nós já tivemos anteriormente transplante cardíaco em Goiás, mas não, mais de 2 anos nós não realizávamos. Agora a Santa Casa credenciou a equipe, já está devidamente regularizada, legalizada, e em breve nós teremos a notícia de retomarmos o primeiro transplante cardíaco. Vai ser uma notícia excelente para todos nós. Em Goiás são feitos transplantes de rins, pâncreas, córneas, medula óssea e agora de coração. De janeiro a agosto de 2012, foram realizados 739 transplantes em Goiás. 1.808 pessoas ainda estão na fila de espera. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:08. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Fechado. Perfeito. De acordo, ok. Concordo. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de conciliações. Resolvido. E de acordos fechados. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ. Poder Judiciário. Goiânia precisa de sangue novo, de um homem que conheça os problemas do povo. Chega de saúde precária, de noites na fila para conseguir um atendimento. Simples, competente e trabalhador. Elias Júnior tem caminhado e olhado no olho do eleitor goianiense. Conheça o plano de governo que vai fazer Goiânia dar um salto rumo ao desenvolvimento. Você sabe que quando o povo quer, ninguém segura. Dia 7 de outubro, vote 33. Elias Júnior, prefeito. Coligação Mobilização Popular. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Mercedes decidiu aposentar o heptacampeão mundial da Fórmula 1, Michael Schumacher, e contratar o inglês Lewis Hamilton para a próxima temporada. A contratação de Hamilton pode representar o fim da carreira do lendário piloto alemão, de 43 anos, que tinha voltado a competir na temporada de 2010 e que provavelmente correrá pela última vez no Grande Prêmio de Interlagos, no Brasil. Nico Rosberg continuará sendo o segundo piloto da Mercedes. 8:10. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na terça com jogos ABC 1, Asa 1, Joinville 3, Boa Esporte 0 e Grêmio Barueri 2, América Mineiro 1, prossegue hoje com outras 3 partidas. Paraná Clube, São Caetano, CRB e Criciúma e Guaratinguetá e Goiás, com o time goiano buscando consolidar sua posição entre os 4 primeiros da Série B.
A delegação do Goiás chegou ontem por volta de 10h30 da noite na concentração em São José dos Campos, a 100 quilômetros da capital paulista, jogadores concentrados no Blue Tree Hotel. O Goiás busca a 6ª vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Busca também a reabilitação após derrota no último final de semana para o Vitória 3-1, jogo no Barradão em Salvador. O técnico Anderson Moreira, que completa 1 ano no comando do Goiás, nessa sexta-feira, contraria o torcedor, deixando o atacante Yarley de novo no banco de reservas. O treinador repete a escalação que perdeu para o Vitória no último final de semana para tentar um resultado positivo. Os 3 pontos, logo mais, contra o Guaratinguetá, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h12. Mano Menezes convocou a seleção brasileira para os amistosos na Europa contra Iraque e Japão. Kaká está de volta. É o único campeão mundial do grupo, mas hoje reserva do Real Madrid. Foram chamados os goleiros Jefferson, Diego Alves e Vitor. Os zagueiros Dedé, Davi Luiz, Thiago Silva e o estreante Leandro Castan. Os laterais Daniel Alves, Marcelo, Adriano e Alexandro. Para o meio-campo foram chamados Fernando, Sandro, Paulinho, Juliano, Oscar, Ramírez, Kaká e Thiago Neves. E para o ataque Neymar, Hulk, Leandro Damião e Lucas. 8h13. Vila Nova tem um time praticamente escalado para jogar com o Tupi. A delegação vilanovense embarcou agora há pouco para Juiz de Fora, onde amanhã encara o Tupi pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time que ainda treina na cidade onde jogará amanhã. E o técnico Ney da Mata, inclusive, só define o Vila após esse treino de hoje à tarde. Ontem, no CT Governador Marconi Perillo, o segundo coletivo da semana apresentou uma alteração em relação ao time que jogou contra o Duque de Caxias e que também treinou na última quarta-feira. Saída do lateral esquerdo Reivan do time titular e a entrada do meia Léo Costa. Com isso, André Luiz, que é lateral e estava improvisado no meio-campo, voltou a atuar em sua função de origem. O time que treinou ontem, Juan no gol, Nego na direita, César Gaúcho e Rafael Vaz no miolo de zaga, André Luiz na lateral esquerda. O meio-campo com Russo, Ricardinho, Jorginho e Léo Costa. No ataque, Marion e Pedro Júnior. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14. A abertura da Copa do Mundo será no Itaquerão e a final no Maracanã. A FIFA anunciou os horários das partidas da Copa do Mundo de 2014. O Brasil jogará às 4 e às 5 da tarde na fase de grupos. A partida de abertura acontecerá em uma quinta-feira às 5 horas, enquanto a decisão ocorrerá às 4 da tarde de um domingo. O Mundial começa no dia 12 de junho e termina a 13 de julho. Setor defensivo e a preocupação do Atlético para jogar amanhã no Recife. Os jogadores do Atlético já estão em Recife para o jogo contra o Náutico, amanhã, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação do Atlético, que de Recife vai para São Paulo no domingo, e de lá, direto para Santiago, no Chile, onde quarta-feira o Atlético vai estrear em uma competição internacional, jogando contra o Universidade Católica. Será a primeira vez em sua história que o Atlético fará uma partida internacional. Para o jogo contra o Náutico, o técnico Arthur Neto não pretende fazer muitas mudanças. Ele não poderá contar, ou pelo menos ainda não sabe, se contará com o zagueiro Renier, que está machucado e vem se recuperando. A tendência é que o jogador entre em campo. Na lateral esquerda, o Diego Giareta deve ser confirmado no lugar do Heron. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 8h15 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Venham todos participar da 14ª Expo Flor, Flores e Plantas de Olambra, que acontece de 22 de setembro a 6 de outubro na Praça Cívica. Ei, Flor. O horário é sempre das 9 da manhã às 21 horas com entrada franca. Venham todos ver e se encantar com a beleza das flores. A Expo Flor é uma promoção da Cooperativa de Produtores de Flores de Olambra e União do Vegetal. Apoio Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria da Fazenda alerta que na próxima terça-feira, dia 2 de outubro, vence o prazo para pagamento do IPVA da parcela única ou terceira e última parcela do imposto para carros de placa final 8. Também nesta data vence o prazo de pagamento da segunda parcela do IPVA para veículos de final 9 e primeira parcela para os de final 10. A Associação Goiana de Administração realiza a abertura da 17ª edição do CONAD.
Foi realizada ontem a abertura da 17ª edição do Congresso Nacional de Administração. O evento, promovido pela Associação Goiana de Administração, AGAD, e pelo Sindicato dos Administradores de Goiás, tem como tema a arte de administrar. O presidente da AGAD, Samuel Albernaz, falou sobre a programação e as novidades que foram preparadas para esse ano. A grande diferença, a inovação que nós estamos trazendo para o CONAD são os painéis de gestão, que são complemento a essas grandes palestras, onde nós estamos trazendo aí conferencistas de renome internacional, onde estarão debatendo, discutindo temas da realidade nacional sobre a luz da ciência da administração. Levaremos propostas aí para a nossa categoria dos administradores. Estamos trabalhando arduamente aí na conquista da implantação do piso salarial do administrador. Outras categorias já têm esse piso e nós precisamos também desse piso. O secretário de Infraestrutura do Estado, Danilo de Freitas, participou do evento representando o governador interino José Eliton. De acordo com ele, um congresso desse porte possui uma importância muito grande para o estado de Goiás. Congresso dessa magnitude, onde se discute gestão, liderança, eventos como vem trazendo conhecimento para marketing, gestão e administração, sempre é bem-vindo. Porque hoje o mundo está desenvolvendo e hoje o grande mote é a gestão, seja ela particular ou pública. Então, um congresso dessa natureza sempre vem trazendo conhecimento para Goiás e para o Brasil, que já se trata de um congresso nacional. A expectativa de público para esse ano é de mais de 3.000 pessoas. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h17. As vendas nos supermercados registraram alta de 3,91% em agosto, na comparação com o igual período do ano passado, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Em relação a julho, o crescimento foi de 1,71%. No acumulado do ano, o setor alcança aumento de 5,57% na comparação com 2011. Goiânia cedia encontro nacional das juntas comerciais. Presidentes, secretários-gerais, procuradores jurídicos, técnicos e gestores em informação das 27 juntas comerciais dos estados brasileiros e do Distrito Federal participam em Goiânia do 3º Encontro Nacional das Juntas Comerciais. Para o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás, Veríssimo Aparecido da Silva, o Estado ganha muito com a realização do evento. Inovação, rapidez e segurança no registro mercantil. Isso é uma tônica que nós estamos preocupados e procuramos homogeneizar o pensamento do registro mercantil em nível nacional e dessa forma todos os presidentes de juntas foram convidados para estarem aqui para a gente estar colocando as boas práticas de Goiás em confronto com as demais práticas para que a gente faça um nivelamento e o empresário saia ganhando com essa relação ganha-ganha com tudo que se pratica de bom no país. A burocracia para a abertura de uma empresa hoje ainda é algo que preocupa? Em termos de juntas, não, porque a agilidade da junta em termos de abertura de empresa, nós estamos abrindo empresas em 24 horas. A partir do momento que o documento esteja pronto, o contrato social esteja pronto, bateu no nosso protocolo, de 6 a 24 horas o empresário tem esse documento em mãos. Agora, ele depende de licenças ambientais, licenças de uso de solo, licenças que não dependem do sistema de registro mercantil. Então, essas entidades estão sendo convidadas para atuarem em conjunto com a junta comercial, agilizar os seus procedimentos e quando, por algo que demanda uma análise mais apurada, tipo 60 dias para analisar uma licença ambiental, uma localização em termos do plano diretor da cidade, as prefeituras estão sendo convidadas para providenciar uma licença temporária em que o cidadão abre a empresa e depois corre atrás de demais coisas que emperram a abertura das empresas. O evento, que começou na quarta-feira e teve a abertura oficial ontem com a presença do secretário de Planejamento Giuseppe Vecchi, que representou o governador Marconi Perillo, prossegue até sábado no Castros Park Hotel. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h20. A Anatel decidiu manter o prazo de 30 dias para que as empresas de TV por assinatura apresentem planos de melhoria da qualidade do serviço. A determinação foi tomada após reunião com as principais companhias do setor. As empresas tentaram postergar o prazo, mas a agência entendeu que a situação é de urgência. E consumidor com nome negativado no SPC pode procurar o PROCON para negociar a dívida.
Quem está com o nome negativado não consegue comprar a prazo. Para tirar o nome da lista dos endividados e reativar o crédito, é possível tentar um acordo com o credor. Segundo o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON estadual, Gleidson Tomás, na maioria dos casos, a negociação é vantajosa para o consumidor. O PROCON possui um departamento que faz a tentativa de acordo dessas dívidas. Normalmente o PROCON consegue algum desconto, seja de 20%, pode chegar até 30%, dependendo do tipo de dívida a ser negociada. E esses consumidores, quando firmado o acordo parcelado, ele não pode quebrar esse acordo sob pena do retorno da dívida original. E quando esse acordo é feito parceladamente, a partir do pagamento da primeira parcela, o nome do consumidor já deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito e novamente já estará com o nome limpo. A principal armadilha do endividamento é o cartão de crédito, que em Goiás é responsável por 49% dos casos registrados no PROCON. De acordo com Gleidson Tomás, é possível evitar dívidas com planejamento financeiro. O ideal é que o consumidor tenha o hábito de colocar tudo na ponta do lápis, todas as suas receitas, em contrapartida com todas as despesas, inclusive aquelas despesas feitas com lanche no decorrer do dia, tem que ser registrada também. Se o consumidor tivesse experiência de fazer pelo menos uma vez no mês essa planilha de controle do orçamento doméstico, vai virar um hábito e ele vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida financeira e acaba ajudando o consumidor a evitar entrar nessa situação de inadimplência e, consequentemente, ter o nome sujo na praça. O gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, Gleidson Tomás, informou ainda que o órgão vai oferecer um curso de planejamento financeiro no próximo dia 10 de outubro. Os interessados podem fazer a inscrição pelo telefone 3201-7139. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h22. Cerca de 50 agentes das Polícias Rodoviária Federal e Civil de Goiás realizam em Cristalina, no entorno do Distrito Federal, desde as 6 horas da manhã de hoje, a operação para desarticular uma quadrilha de assaltos a ônibus de turismo. Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão contra integrantes da quadrilha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo é responsável por pelo menos 15 assaltos desde o início do ano. Eles agem em cidades que vão do Triângulo Mineiro até as proximidades de Brasília. A quadrilha começou a chamar a atenção da corporação devido à violência. Sempre portam um armamento pesado e até espancam alguns passageiros para conseguir dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos e outros objetos de valor. Nos últimos meses, outras 30 pessoas foram presas acusadas de integrar a mesma quadrilha. 8h23. Secretaria Estadual de Saúde realiza campanha de vacinação de cães e gatos amanhã. A iniciativa acontece das 8 às 17 horas em vários postos espalhados pela capital e interior. O objetivo é vacinar pelo menos 80% de um total de 1.200.000 animais. A coordenadora de zoonoses da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria, Daniela Machado, dá mais detalhes da ação. O nosso objetivo é imunizar pelo menos 80% da população dos animais de estimação. A logística é que a gente distribui a vacina, faz todo o planejamento e monitoramento e os municípios executam. Então são espalhados vários postos volantes ao longo de todos os municípios. Goiânia são 441 postos, a localização deles está disponível no site da Secretaria Municipal. Aparecida, que é o nosso segundo maior centro, são 141 postos, assim como outros, e as pessoas foram treinadas e basta você levar o animal que eles vão estar vacinando. Daniela alerta e diz que não basta só vacinar para imunizar os animais. É uma coisa que tem que ficar muito clara para a população. A vacina, ela dá uma cobertura muito boa, só que para o animal, ele tem que, para a gente garantir realmente 100% da efetividade, é a questão da posse responsável, porque não adianta você vacinar um animal se ele passa o dia inteiro solto na rua, a gente não sabe qual que é o contato que tem. Por exemplo, o último caso que a gente teve de raiva humana e raiva felina foi com um acidente com morcego. Então a vacina ela auxilia, mas a posse responsável conjunta é que garante pra gente essa cobertura. Do total de cerca de 1.200.000 cães e gatos do estado, 335.000 vivem na zona rural e estão sendo imunizados desde 18 de agosto. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Farmacêuticos e estudantes se reúnem para debater a saúde pública. Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e Federação Interestadual dos Farmacêuticos realizaram ontem, durante o lançamento do movimento Voz Ativa em Goiás, o debate sobre a função da farmácia na transformação da saúde pública brasileira. O coordenador do evento, Danilo Casa, explicou qual é o principal objetivo desse movimento.
O movimento Voz Ativa é um movimento de caráter sindical, de defesa da categoria farmacêutica e da saúde. Hoje nós estamos lançando o movimento Voz Ativa no estado de Goiás, é um movimento em caráter nacional, e esse lançamento aqui em Goiânia, ele está discutindo a função da farmácia dentro da saúde pública. A farmácia hoje, ela está muito mais voltada a uma questão comercial de se vender um medicamento. Só que esse medicamento, ele tem um impacto na saúde das pessoas. O medicamento usado da forma incorreta, ele pode inclusive causar um óbito. E um dado da Organização Mundial de Saúde, ele constata que de cada 2 pessoas que usam o medicamento, uma usa da forma incorreta. Quando não usa da maneira correta, usa-se incorretamente, esse problema de saúde se agrava. Nós defendemos que a farmácia se comprometa com a saúde. Além da questão comercial, a farmácia ela tem uma função social muito importante. Danilo também esclareceu o porquê candidatos a vereadores nas próximas eleições foram convidados a participar do debate. Para sensibilizar eles sobre essa questão e para que eles se comprometam, dentro dos seus mandatos, a implementar políticas públicas que ressaltem esse papel da farmácia comprometido com a saúde pública. O evento reuniu profissionais e estudantes da área da saúde interessados na defesa das causas farmacêuticas em todo o Brasil. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. A Agrodefesa realiza nova auditoria em fazendas que exportam carne para a Europa. Fazendas goianas que exportam carne para a União Europeia passam por nova fiscalização. A coordenadora do Sisbov da Agrodefesa, a médica veterinária Silvânia Reis, fala dos motivos desta iniciativa. A importância é para confirmar um trabalho que nós já estamos realizando desde 2008, que é um trabalho de auditoria das propriedades rurais, que são os ERAs, que a gente chama de estabelecimento rural aprovado pelo Sisbov. Então, nós auditamos essas propriedades, vemos a parte documental e a parte da checagem do rebanho, e colocamos essa propriedade conforme ou não conforme para exportação para os 27 países da União Europeia. Agora, o que nós estamos fazendo, nós estamos checando se as propriedades estão mantendo o que preconiza a nossa Instrução Normativa 17, que é a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, para o Sisbov. A veterinária diz também o que deve ser fiscalizado. Nós verificamos 2 momentos, principalmente. Nós temos um checklist, onde nós olhamos, primeiro, os documentos. Então, nós temos um site onde a gente olha os documentos da Agrodefesa, a checagem documental da Agrodefesa, com a checagem documental do Ministério da Agricultura, do site do Ministério da Agricultura, e os documentos que estão lá, que o produtor tem, que são formulários da Instrução Normativa 17. E no segundo momento, a gente checa o rebanho, os animais, com os brincos. Então, fica completo e tem que ser feito em loco, só na propriedade. Goiás ocupa o primeiro lugar da lista Traces, relação dos estabelecimentos rurais aptos a exportarem carne para a União Europeia. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h29. Mário Marino, conhecido como Ted Boy Marino, um dos astros do telequete brasileiro na década de 60, morreu aos 73 anos durante uma cirurgia emergencial no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo o hospital, Ted Boy Marino deu entrada com insuficiência vascular aguda que levou à cirurgia e teve uma parada cardíaca às 7 horas da noite. Pouco mais de um mês depois de deixar a cadeia, onde cumpriu pena por quase 3 décadas, o ex-policial militar conhecido como Cabo Bruno foi assassinado na quarta-feira à noite em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Foram pelo menos 10 tiros. Cabo Bruno voltava de um culto com a mulher e um parente quando foi alvejado. Segundo testemunhas, assim que ele saiu do carro, em frente de casa, 2 homens se aproximaram e fizeram os disparos. Cabo Bruno era policial militar e ficou conhecido na década de 80 por comandar o Esquadrão da Morte, um grupo de extermínio que atuava na capital paulista. 8h29, noticiário internacional. Um jornal do Vaticano afirmou que o papiro recentemente apresentado, no qual aparece a frase em copta, Jesus disse a eles, minha esposa, que alimentou a teoria que Cristo fosse casado, é falso. O Vespertino da Santa Sé publicou na edição de ontem um artigo do professor italiano Alberto Camplani, especialista em língua copta e professor de História do Cristianismo na Universidade de Roma, no qual analisa o papiro recuperado pela professora americana Karen King,
que levantou a polêmica. Em Goiânia, 8h30 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.